TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos no ar já com mais um programa Viver com Fé e Saúde e com uma alegria muito grande receber cada um de vocês que acompanham toda a programação da nossa TV Imaculada. Vamos agora silenciando o nosso coração para nos consagrarmos a Nossa Senhora? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. É tão importante quando nós nos colocamos no colo da Mãe Maria, quando nos consagramos a Nossa Senhora, não é, gente? E olha, setembro chegou e claro que nós não poderíamos deixar de falar sobre um tema muito importante, não só para se falar no mês de setembro, mas durante todos os dias do ano. Nós falaremos sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E o nosso convidado já está aguardando ali, ele que é o Gerson Mardini Fraulob, voluntário e presidente do grupo Amor e Vida. Muito importante, convidem todas as pessoas para se reunirem aí para a gente poder ouvir o que o Gerson traz para a gente de tão relevante acerca do Setembro Amarelo. E eu quero aproveitar também e convidar cada um de vocês a curtir as nossas redes sociais, as redes sociais da Milícia da Imaculada. No Instagram, nós estamos como @TV Imaculada. Agora, aguardem, porque nós precisamos ir para um breve intervalo e já já voltamos com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Setembro chegou, né, meu pessoal? E claro, não podemos deixar de falar sobre um tema muito relevante que, aliás, precisamos falar no decorrer de todo o ano. Mas iniciamos aqui falando sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e o nosso convidado, colega psicólogo Gerson Mardini Fraulob, voluntário, presidente do grupo Amor e Vida. E, gente, quem acompanha aqui o Viver com Fé e Saúde no decorrer de todos esses anos, sabe que sempre quem veio aqui falar sobre esse tema, que é muito importante, que é muito relevante, não foi só em setembro que ele veio falar, foi o nosso querido Roberto Sinai, né? Então nós vamos lembrar saudosamente dele. Ele que esteve presente conosco em todos esses anos, falando da importância da prevenção ao suicídio. E ele esteve, gente, falando sempre e agindo e atuando com muito amor. Ele foi voluntário por anos no GAV, era o presidente. Então, assim, com o nosso coração recheado de gratidão e de muita saudade também, é que nós dedicamos este programa a esse homem tão grande, tão imenso, que era muito recheado de carinho. Nós que fizemos parte do primeiro grupo de prevenção ao suicídio da Universidade Federal, Gerson, meu colega, com o seu Roberto também, toda aquela equipe maravilhosa que até hoje trabalhamos juntos, não, Gerson? E é uma alegria e uma gratidão muito grande receber você aqui, querido. Eu aqui agradeço em nome do Grupo Amor Vida. Fantástico o trabalho que vocês vêm desenvolvendo todos esses anos, né? Olha lá, gente, 20 anos de Grupo Amor Vida, 20 anos de GAV, né? E vocês que trabalham com tanto carinho, com tanta delicadeza, esse cuidado acerca da vida, não, Gerson? Mas para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, fala para a gente uma definição sobre o suicídio. O suicídio é o ato exclusivo do ser humano, porque
há estudos da USP, né, do Dr. César Hades, que é um especialista da USP em estudar o comportamento dos animais, né? Então ele concluiu que no reino, dentre os seres vivos, somente o ser humano comete suicídio. Então, o suicídio é um ato exclusivamente do ser humano de tirar a própria vida de uma forma intencional, com o objetivo de se livrar de um sofrimento que não está conseguindo suportar, que não tem mais esperança de suportar, de que seja superado esse sofrimento. E na realidade, a pessoa não quer tirar a sua vida, ela quer, então, livrar deste sofrimento. Então, é a dor, é o sofrimento que leva uma pessoa, que pode levar a cometer o suicídio, Gerson? Existem, na verdade, 3 classes de suicídio, né? Existe aquele suicídio que é cometido por razões ideológicas, né? Nós temos exemplos históricos aí, os kamikazes, né? Ali no Oriente Médio tem os homens-bomba. Então, é um tipo específico de suicídio que também ocorre. Nós também temos o pacto suicida, né, que é bastante raro, mas tivemos casos, aquela seita do reverendo Jim Jones, né, teve algumas seitas aí que houve suicídios em massa de fundo religioso, né? Uhum. Tinha uma fundamentação religiosa, mas o suicídio comum, né, esse que nós vemos no dia a dia, é um suicídio que ocorre em razão de um sofrimento que a pessoa não está conseguindo suportar, né, e que não tem esperança de que aquele sofrimento cesse, né? Essa perda de esperança é um elemento muito comum nesse tipo de suicídio. Gerson, e para quem está nos acompanhando, para quem está assistindo agora o Viver com Fé e Saúde, e pensa, como que pode se ajudar uma pessoa que está nessa iminência de cometer um suicídio? Que sinais que a gente pode também, né, observar nessa pessoa? Nem sempre a gente consegue observar, mas na maioria das vezes a pessoa dá sinais, né? Então, esses sinais são uma mudança de comportamento, a pessoa não está mais se cuidando fisicamente da sua aparência, começa a se isolar, né? Muitas vezes começa a apresentar algumas frases como, eu gostaria de sumir, né? Se eu morrer seria bom para todo mundo, frases desse tipo, né? E às vezes a pessoa começa mesmo a falar de uma maneira mais ostensiva, né? Você vai no perfil dele do Facebook, do Instagram, e aí ele começa a postar algumas coisas a respeito de morte, a respeito de suicídio mesmo, né? E começa a apresentar já ali uma ideação suicida. De certa forma, isso pode se caracterizar também como um pedido de ajuda, esse grito que ele dá em relação à dor, em relação a esse assunto? Sim, quando a pessoa está manifestando isso, ela está pedindo ajuda, né? Se ela posta lá no Facebook dela uma mensagem falando da possibilidade de tirar a sua própria vida, ou vocês não vão me ver mais, né, alguma coisa nesse sentido, porque ela está pedindo ajuda. Quando ela comunica isto, quando ela passa essa mensagem, ela está, na verdade, pedindo um socorro. Uhum. Me convençam que a vida vale a pena, me convençam que eu tenho esperança, me convençam que existe uma saída para essa situação que eu me encontro de sofrimento. É isso que a pessoa busca. E Gerson, e no caso de crianças e adolescentes? No caso de criança, é relativamente raro o suicídio, mas acontece, né? Ele acontece também, em 6, 7 anos acontece. Uhum. Mas é raro. Se você fizer uma busca nas estatísticas de morte aí,
do sistema de saúde, você Sim. vai encontrar pouquíssimos casos em crianças, mas vai Aham. encontrar. Porém, já em adolescentes, lá pela idade, a partir dos 12, 15 anos, há uma explosão de casos que tem aumentado nos últimos anos. Adolescentes e jovens até a faixa de uns 25 anos, principalmente aí de 15 a 25 anos, uma faixa etária onde há o maior aumento de casos de suicídio, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu não me lembro de um único caso, né, de um colega meu de escola, adolescente, ter cometido suicídio. Eu não consigo me recordar de nenhum caso, Aham. né? Porém, hoje, casos de automutilação nas escolas e suicídios mesmo são muito frequentes. Provavelmente por causa de uma mudança nos hábitos sociais. Tem a ver com mudanças sociais, né? Aham. E você acredita que, no caso dessas crianças e esses adolescentes terem amigos depressivos, de certa forma isso pode influenciar? Sim, porque o pessimismo, a desesperança, ela é contagiosa, assim como o otimismo, a esperança também são contagiosas, né? Então, quando você convive com pessoas que estão desesperançadas, né, você pode ser contagiado por esse sentimento, né, por essa visão negra de mundo. Aham. E quando a pessoa tem essa ideação suicida, quando isso está no campo do pensamento e vai lá para a questão do plano, enfim, ela consegue verbalizar isso para alguém? Ela consegue externalizar, dividir, ou ela só guarda para si mesmo? Esses pensamentos, esses planos, esse sofrimento em si. A maioria das pessoas encontra uma grande dificuldade em contar o que está passando, em desabafar com alguém. Por que isso acontece? Porque as pessoas temem ser julgadas, né? Ao invés de ser apoiadas, elas temem que venha o julgamento. Então, logo alguém pode já dizer, isso aí é falta de Deus, você tem que buscar Deus, você está afastado de Deus, ou isso aí é frescura, né? Então, são julgamentos que se faz das pessoas, e elas temem esse julgamento, né? O ser humano, ele não aceita a rejeição. Isso é contrário à mente humana, ela não aceita a rejeição. Isso é extremamente doloroso. Então, para evitar um julgamento que, na verdade, é uma forma de rejeição, as pessoas tentam esconder isso, mascarar. Então, ocorrem muitos casos de suicídio onde as pessoas estão sorridentes e, de repente, cometem suicídio. Ninguém percebeu, né? E essas campanhas que no decorrer de todo o ano acontece acerca do suicídio é muito importante, até para poder desmistificar essa questão de que é frescura, de que é falta de Deus, embora a gente ainda infelizmente escute muito isso, mas você acredita que isso vem, de certa forma, diminuindo e as pessoas estão se conscientizando cada vez mais que é muito importante estender o braço, abrir os ouvidos para que a gente possa realmente acolher essas pessoas que realmente sofrem, porque é um sofrimento muito interno, né? E como você falou, às vezes a pessoa está sorrindo, mas só ela sabe como é que ela está internamente, exatamente para poder ser aceita de repente naquele grupo e não ser julgada, né? Sim, quando a pessoa encontra um ambiente favorável, né? O que é um ambiente favorável? Um ambiente onde o medo dela se sentir julgada diminui, onde ela tem a confiança de que vai ser apoiada. Então, ela consegue se abrir, né? Aquela pessoa, algumas pessoas têm essa habilidade de transmitir essa confiança. Então, essas pessoas são procuradas para desabafar, né? Mas a maioria das pessoas não tem essa habilidade, ou não param mesmo quando percebem que alguém está com algum problema, não param para perguntar o que está acontecendo, oferecer ajuda, né? Gerson, somente quem tem depressão pode cometer suicídio? Não, o suicídio não necessariamente
ocorre somente em casos com depressão, Ah, né? Na maior parte dos casos de suicídio, existe algum transtorno mental subjacente, né? Porque não é normal do ser humano procurar tirar a sua própria vida. O estado natural nosso é o estado de bem-estar. aham. Quando nós apresentamos algum tipo de sofrimento físico ou mental, nós estamos doentes. E aí é necessária ajuda, né? A busca da ajuda. Um desses transtornos mentais que mais estão por trás do suicídio são os transtornos afetivos, né? Dentre os quais a depressão. Porém, não é o único transtorno e o suicídio ele pode acontecer por outros motivos. No caso, por exemplo, alcoolismo, a utilização de drogas, né? Esquizofrenia, por exemplo, são transtornos mentais que levam a pessoa ao fundo do poço como ser humano, né? Sim. Quando você, no caso do alcoólatra, por exemplo, da pessoa que está dependente químico de alguma droga, né? Vai indo, ele perde todo o apoio social, ele perde emprego, ele perde tudo, ele perde a dignidade dele, né? Os bens, e acaba até se transformando num morador de rua, né? Chega no fundo do poço. Então, aí entra uma crise existencial, porque o suicídio ele envolve um balanço, entendeu? Existe um momento em que a pessoa decide, olha, não vale mais a pena viver. A minha vida não tem mais sentido. Ela é só sofrimento agora, não vale mais a pena. Eu não tenho mais a esperança de sair dessa situação. E aí vem essa decisão pelo suicídio. E por isso da importância, né, Gerson, de que não só esse paciente que está em sofrimento seja cuidado, seja assistido. A importância de toda a rede de apoio, né, da família principalmente, para poder compreender todo esse processo que não é frescura, né, que não é chamar atenção, que é realmente um sofrimento que ele está vivenciando e não consegue visualizar uma saída para o seu sofrimento, não? Sim, a esperança é uma coisa que evita o suicídio. Enquanto a pessoa tem alguma esperança, ela não toma essa decisão, né? Uhum. Agora, quando ela perde a esperança de conseguir resolver aquele sofrimento, que ela não está aguentando mais, né? Então ela toma essa decisão, né? E às vezes ela toma a decisão, volta atrás, porque nós também temos impulso pela vida. Então, o suicídio, ele, na verdade, ele é um processo. A pessoa passa um bom tempo, não vai e vem. Uma hora ele decide pelo suicídio, depois ele volta atrás. Aí acontece alguma coisa, ele volta a pensar no suicídio, aí às vezes desabafa com alguém, volta atrás. Então, é preciso ajudar essa pessoa, porque ela não está tendo condições de sair dessa situação sozinha. Isso que você está dizendo é muito importante e significa que aquela pessoa que tentou o suicídio passou por um tratamento e aparentemente está bem, conseguiu ampliar o seu olhar acerca da vida, mas isso não significa que este estar bem vai impedir de que ele possa fazer uma nova tentativa, porque às vezes a pessoa tem uma melhora do ponto de vista emocional e as demais pessoas acreditam realmente que ele não vai mais cometer isso. Mas pode acontecer de ele fazer uma nova tentativa, mesmo ele estando bem aos olhos da sociedade, aos olhos da rede de apoio, Gerson? Pode acontecer. O suicídio, existe um tabu que afirma que uma vez suicida, sempre suicida. Isso não é verdadeiro. Então a pessoa pode realmente superar isso, né? Mas não é uma coisa que se acontece instantaneamente. É um processo de recuperação. Você está doente, né, e existe um período necessário para você se recompor. Isso, qualquer tipo de doença é assim.
Não existe uma doença que se cure instantaneamente, né? E o suicídio não é diferente. Essa tendência suicida, ela vai precisar do apoio, né? Vai precisar de tratamento médico, psicológico, né? Da ajuda da família, dos amigos, né? Então, nós também temos aí o Grupo Amor Vida, né? Que está disponível para pessoas desabafarem, né? Anonimamente. Então, é mais uma opção que se apresenta para essa ajuda, né? Exato. E é tão relevante, né? Porque é uma escuta qualificada e sem nada de julgamento, né? A pessoa vai poder externalizar toda aquela dor, aquele sofrimento, né? Que ela está vivenciando. Mas me diz uma coisa, eu havia te perguntado, mas só para reforçar isso. Quem tem alguém na família que tenha tentado suicídio, ou então um amigo, quem quer que seja, o que essa pessoa pode fazer para poder ajudar esse indivíduo? Bom, em primeiro lugar, para ajudar essa pessoa, você tem que chegar ao coração dela, porque há toda uma questão emocional por trás do suicídio. Existe toda uma questão de ordem emocional também, né? Normalmente, até o próprio sofrimento pode ser de ordem emocional, né? Às vezes uma perda de um emprego, às vezes não é o emprego que foi perdido que é a questão, é a capacidade daquela pessoa de dar um provimento para a sua família de recursos, né? E ela agora se sente indigna de ser amada porque ela não consegue mais cumprir um papel que ela achava que era fundamental para que ela fosse amada dentro da família. Então, existe toda uma questão emocional. Por exemplo, uma garota que fez sexo com um coleguinha, filmou e jogou na internet, aí todo mundo ficou sabendo, né? O que acontece aí? Vergonha. O que é a vergonha? É o medo de ser rejeitado. Isso que é a vergonha. Também é uma questão de ordem emocional. Então, a gente vai vendo que por trás dos motivos, normalmente, não é 100% dos casos, mas normalmente existe uma questão emocional. Então, para você poder ajudar alguém, você tem que chegar ao coração daquela pessoa. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo ganhar a confiança de alguém para que essa pessoa desabafe comigo? Para isso eu tenho que chegar de uma forma horizontal com a pessoa. Eu não posso chegar com superioridade por cima, querendo dar sermões e conselhos, né? Isso faz com que a pessoa se sinta já inferiorizada e rejeitada. Então tem que tomar muito cuidado com essa atitude no tentar ajudar, você se colocar numa posição de quem sabe tudo, né? Quem tem todo o conhecimento sobre a vida, e você vai ensinar aquela pessoa. Você tem que chegar com extrema humildade, na horizontal. Você também é um ser humano, você também pode passar por aquele mesmo estado que ela está passando, né? Então, quando você demonstrar essa horizontalidade, ela vai ter confiança em você, que você não vai julgá-la, que você vai apoiá-la, que você está ali abrindo seu coração também, né? Sem dúvida. Então é isso que é preciso essa horizontalidade. É preciso amor, né? Como o próprio nome do grupo fala, né? Aquele amor incondicional. O acolhimento realmente, né? Ser pessoa, tanto quanto o outro que está em sofrimento o outro, né, Gerson? Mas aguarda um pouquinho que a gente já continua a nossa conversa aqui. Sabe por quê? Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E o nosso convidado é o Gerson Mardini Fraulob, ele que é voluntário e presidente do grupo Amor e Vida, que faz um trabalho fantástico com voluntários, né, Gerson, em relação a este cuidado ao próximo. Ele já trouxe muitas informações relevantes aqui no bloco anterior.
Mas, Gerson, eu quero ver contigo em relação a essa questão dos mitos, né? Que ainda envolve todo esse tema do suicídio, em relação ao suicídio. Quais são os principais mitos que envolvem a situação do suicídio, Gerson? Primeiro mito: as pessoas que falam sobre o suicídio não farão mal a si próprios, né? Quem fala que quer se matar não vai cometer esse ato. Quem ameaça não se mata, né? Isso é o primeiro mito que leva depois a arrependimentos muito grandes, né? Muitas vezes os familiares revelam essa intenção suicida, essa ideação suicida, e por conta deste mito, as pessoas acham isso é bobagem, isso não é frescura, e não se atentam para a gravidade da situação e não tentam ajudar aquela pessoa. Então, esse mito é um dos mitos que eu entendo que são mais graves, né? Mas o suicídio também, um segundo mito, é que ele é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Isso não é verdade, embora em alguns casos você não consiga identificar, em muitos casos há um aviso, né? Há mensagens, ainda que envolvendo mudanças de comportamento, subliminares. Então, é muito frequente haver uma sinalização. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se. Esse também é um mito. A pessoa que quer cometer o suicídio, na verdade, ele não busca a morte, ele busca se livrar de um estado de sofrimento que ele não tem mais esperança de resolver e que ele não está conseguindo suportar. Então, não é a morte que essas pessoas estão buscando, e é por isso que elas pedem socorro. Outro mito: quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele já está fora de perigo. Então, isso também inclusive você já perguntou sobre isso. Isso. Né? É uma das perguntas que você já fez. Então, não é verdade isso, né? O fato de ter apresentado uma melhoria não significa que ele está fora de risco. É sempre importante que essa pessoa busque um tratamento psicológico, um tratamento médico, para se fortalecer, para ajudar na sua recuperação. O suicídio é sempre hereditário, isso não é verdade. Definitivamente não é verdade. Embora possa haver alguma influência hereditária, porque, por exemplo, a depressão, ela pode ter influências hereditárias, né? E como o suicídio, a depressão, ela fragiliza a pessoa para cometer o suicídio, ela fragiliza, ela não é um elemento determinante, né? Então, também pode haver um afetamento aí de um caso familiar, aumentar o risco de suicídio dentro da família. Mas, em geral, não acontece. Em geral, não acontece. Falar com alguém sobre suicídio é dar ideia de suicídio à pessoa. Então, esse é o motivo pelo qual muitas vezes as pessoas, percebendo que aquela pessoa não está bem, que ela está tendo alguma ideação suicida, tem medo de falar com ela, né? Tem medo de abordar essa situação com ela, falar claramente sobre o assunto. E isso é um erro também, né? É um erro porque acha que, se falar sobre isso, aí sim vai influenciar a pessoa a cometer o ato, e não é verdade. Quando a pessoa desabafa, ela se fortalece, diminuindo o risco de um potencial suicídio. Após uma pessoa tentar cometer um suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente. Quando a pessoa já tem uma tentativa, a probabilidade dela ter uma segunda tentativa é muito maior do que para uma pessoa que nunca tentou o suicídio. Então, na verdade, o fato de já haver uma tentativa já é um potencial de risco maior, que ele já revela a debilidade daquela pessoa para o suicídio. As crianças não cometem suicídio, é um outro
tabu também. Na verdade, as crianças podem sim cometer o suicídio e as estatísticas estão aí para comprovar, embora seja bem mais raro do que em outras faixas da população. A maioria das pessoas que se matam deram aviso de sua intenção. Isso é verdadeiro. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Isso também é verdadeiro. Uma vez suicida, sempre suicida. Isto é falso. Uma vez suicida, você pode se recuperar. É como toda e qualquer doença que nós tenhamos, né? E lembrando que hoje a Organização Mundial da Saúde e a Classificação Internacional de Doenças já classificam o próprio suicídio como um transtorno mental. Então, suicídio é doença, né? Então, e se é doença, ela pode ser tratada, né? E pode sim haver uma cura, né? Pode haver um controle, pode haver uma cura para isso. São esses os principais casos, tabus que são indicados pela Organização Mundial da Saúde. E que são importantes, né? A gente poder falar de que realmente muitas dessas questões é aquilo que cai, né, no que é popular e as pessoas vão levando como se fosse verdade. Não é, né? Até para a gente poder ajudar. Falar de suicídio é um assunto muito sério. E tão sério quanto essa questão, por exemplo, do distanciamento social, dessa pandemia e tudo mais. Durante esse processo de início de pandemia, Gerson, você observou se aumentou o número de chamadas, aumentou o número de ligações aí no GAV, as pessoas, né, buscando mais e mais ajuda de vocês? Aumentou, mas a nossa estatística lá, se for olhar no GAV, diminuiu no ano de 2019, porque nós ficamos alguns meses sem poder atender, né? Devido à própria pandemia, chegou um momento que os voluntários começaram a se contagiar e não tivemos outra alternativa senão suspender o nosso trabalho até conseguir implantar um sistema de atendimento em home office. Então, Entendi. Os voluntários hoje têm essa possibilidade de trabalhar em casa, atender na sua casa. Entendi. Mas então teve uma queda, mas no geral houve um aumento, né, e era esperado. E especialistas dizem que haverá um efeito rebote mais para frente, né? Muitas vezes, quando você passa por uma situação traumática, no momento daquela situação traumática, você tem uma reação. Então, naquele momento, você, por exemplo, no caso da perda de um ente querido, às vezes no momento do enterro ali, você tem uma reação de enfrentar aquela situação. Mas aí passa um tempo, né? Vem o efeito rebote. Isso, especialistas estão afirmando que isso existe uma forte probabilidade que isso vá acontecer, aumentar esse número de suicídios um pouco mais para frente da superação dessa pandemia. E nesse sentido, o que nós podemos fazer até de uma forma preventiva, além de trabalhos como esse que nós estamos desenvolvendo em relação à conscientização, à prevenção ao suicídio, a esse trabalho maravilhoso que vocês fazem também, a divulgação de que é mais um canal de ajuda, né? Então, em relação a essa questão, por exemplo, eu fico pensando, né, a questão do distanciamento social e do isolamento, por exemplo, assim, de todas as faixas etárias, mas tem a questão muito dos adolescentes e dos idosos que tiveram as suas rotinas totalmente alteradas, né, Gerson? Todos nós fomos afetados. Algumas pessoas são mais resilientes e outras nem tanto, né? Então, você acredita que isso também possa ser que impulsione? E o que eu te perguntei anteriormente, o que a gente pode fazer de uma forma preventiva para poder ajudar essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, é preciso reforçar o sistema de saúde. Houveram aí recomendações de órgãos internacionais de que o enfrentamento da pandemia não se resumisse a tratar
a questão da doença diretamente, ou seja, a doença como entidade física. Também foi recomendado que os órgãos de saúde investissem no apoio psicológico dessas pessoas, né? Das pessoas que estão lá em casa, em isolamento, muitas vão desenvolvendo síndrome do pânico, né? Porque você vai sendo confinado, submetido a um regime de terror, né? Você vai sendo aterrorizado, né? E isso, para quem está fragilizado, vai gerar uma série de transtornos mentais, né? Inclusive síndrome do pânico, ansiedade, aumentou o consumo de drogas, segundo eu li em alguns estudos durante a pandemia, aumentou a violência doméstica, porque muitos lares que se encontravam já com problemas de relacionamento, agora o esposo e a esposa, os filhos todos confinados num ambiente que não estava equilibrado, gerou violência doméstica. Então, muitos problemas ocorreram, né? A prevenção, então, em primeiro lugar, é preciso o sistema de saúde investir na ajuda dessas pessoas, né? Pode ser uma ajuda até remota, né? Estamos num momento de pandemia, oferecer um apoio psicológico remoto, né? Através de videoconferência, né? Então, existem meios que podem ser utilizados. Um segundo fator de proteção é a família. A Organização Mundial da Saúde aponta 3 vacinas contra o suicídio. A primeira é a disponibilidade dos meios de ajuda no sistema de saúde. Quanto maior mais meios disponíveis, menor o número de suicídios. O segundo é a família. Uma família investir na reestruturação da família, né? Então, famílias que estão reestruturadas precisam buscar a reconciliação, o entendimento, né? O perdão. Ou seja, é preciso reharmonizar esses ambientes familiares. Se há alguém dentro da família que está com uma tendência suicida, é preciso urgentemente reharmonizar esse ambiente familiar, porque ele oferece muito apoio, ele fortalece a pessoa contra as vicissitudes da vida. O terceiro ponto que precisa ser trabalhado são os valores e as crenças das pessoas. A questão da espiritualidade, né? Quando eu falo espiritualidade, eu não estou me referindo à religião. Estou me referindo a que o ser humano ele tem uma dimensão noética, uma dimensão na qual você se pergunta sobre a finalidade da sua vida, né? Você quer saber aonde vem, para onde vai, e por que você está aqui, né? Isso é uma dimensão que está acima da dimensão física e da dimensão psíquica do ser humano. É uma dimensão, homem filósofo, um homem que busca atender essa necessidade finalística, né? Tem um autor, o Viktor Frankl. Eu já ia falar sobre ele, inclusive. Que trabalha muito essa questão de que existe no ser humano uma necessidade de finalidade da vida, né? E nós precisamos dar sentido à nossa vida. Nós temos essa necessidade. Quando a gente não atende essa necessidade, a gente sente aquele vazio interior, uma espécie de um vácuo existencial. Então, nós precisamos investir em crenças e valores, né? Quando nós temos crenças e valores bem estruturados, isso mesmo você estando passando por uma depressão, você vai ter, isso vai te sustentar, né? E você pode nem ter ideação suicida. Estou falando isso porque eu já tive depressão, né? E em momento algum eu pensei no suicídio, em momento algum. Porque as minhas convicções me sustentaram, né? Quando eu falo em investir nisso, eu quero dizer a vocês de que nós podemos mudar as nossas crenças e os nossos valores.
né? Por exemplo, a propaganda tenta nos mudar aquilo que nós acreditamos a respeito de um produto, e funciona. É por isso que ela está aí, os órgãos de marketing estão aí para mudar a sua opinião, a sua crença sobre alguma coisa. O que nós acreditamos e os valores que nós abraçamos, eles podem ser mudados conscientemente por nós mesmos ou por alguém que nos ajude a refletir. Então, uma autorreflexão, eu posso refletir eu mesmo, né? Ou posso refletir com alguém, que é melhor ainda, né? Quando eu desabafo com alguém, eu tenho a oportunidade de fazer um diálogo com alguém, ou seja, um debate sobre as minhas crenças e os meus valores com aquela pessoa e mudar as minhas convicções, né? Uma coisa comum em todo suicida é uma visão negra de mundo, né? O pessimismo, né? A falta de esperança. E isso aí está no mundo das crenças, né? Então, existe uma influência do que você pensa que determina o seu destino. Diante disso que você está falando, eu estou pensando aqui, e como que fica essa questão daqueles adolescentes que se envolvem naqueles desafios, né, de aplicativos como Baleia Azul, né, bate-papo, essa questão toda. Como que acontece esse envolvimento nesse caso? Porque daí são desafios que colocam para aquele indivíduo, né, que colocam para aquele adolescente, né? Sim, o fenômeno da baleia azul não é um fenômeno suicida, embora possa acabar acontecendo da pessoa tirar a própria vida. Uhum. A intenção ali não é tirar a própria vida e nem mesmo sair de um estado de sofrimento. É realizar um desafio que foi feito, apresentado dentro de um grupo, para mostrar que você merece estar naquele grupo, que você é digno de estar dentro daquele grupo, que você, então, tem esse merecimento para ser amado dentro daquele grupo. Então, é um fenômeno típico de adolescente, né? Porque na adolescência você está se integrando aos grupos sociais. É um momento onde você a criança ela está muito ligada aos pais, então os pais são os heróis, né? Eles estão muito ligados aos pais. Quando entra na adolescência, ela passa a ter um crescimento mental e ela agora passa a ser capaz de exercer juízos de valor, né? E ela começa a se integrar nesses grupos sociais. Acontece que muitas vezes alguém que está em desequilíbrio dentro do grupo influencia os demais, colocando certos desafios para que outras pessoas se agreguem a esse grupo. E é o caso da baleia azul, né? Então, é um fenômeno de grupo da adolescência. Eu entendo que não é um fenômeno de suicídio. Entendi. Embora possa desembocar na perda da própria vida. É algo característico dos adolescentes que tem essa questão, né, de viver em grupos, enfim. Gerson, Setembro Amarelo vem para nos conscientizar cada vez mais acerca da importância da prevenção ao suicídio, da prevenção, né, das questões em relação acerca da vida e tudo mais. Então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, para quem está nos assistindo, bem rapidamente, e falasse também dos contatos, né, do Gavi, para quem se sentir à vontade, que é importante a gente ter esse contato, sim, e que momento a pessoa pode ligar, a qualquer momento também do dia. O nosso trabalho ali no Grupo Amor Vida é realizado todos os dias, seja domingo, seja feriado, todos os dias, das 7 horas às 23 horas. Eu vou passar os telefones, né, que vocês podem anotar, e se alguém precisar de ajuda, ou se vocês mesmos necessitarem algum dia, né, então vocês podem utilizar esses telefones e serão atendidos por um de nossos voluntários. Só um instantinho, eu estou pegando aqui. Okay. O telefone 3383-4112, é um telefone fixo.
3383-4112. O celular 99266-6560. Repetindo, 99266-6560. Esse é um telefone da Claro. Ok. Também o telefone 99973-8682. 99973-8682, que é um telefone celular da Vivo. Sim. Os nossos atendimentos não tem identificação de chamadas, então a pessoa liga anonimamente, ela vai ser atendida a um sigilo, nada do que é falado ali sai dali, então o que é falado ali fica ali no atendimento, naquele momento do atendimento. A pessoa fala anonimamente, não precisa se identificar, não há identificação de chamadas na nossa central, então, mesmo que você ligue do seu celular, não será identificado. Eu gostaria de deixar como mensagem para vocês, em primeiro lugar, a disponibilidade do nosso trabalho. Liguem, estamos ali para atender. O voluntário não recebe nada, ele está ali por amor, não é um profissional, é alguém que vai atender o ser humano, é uma alma tocando outra alma. Então, é um ser humano, uma relação ser humano-ser humano. De qualquer maneira, apesar da disponibilidade do nosso trabalho, recomendo fortemente que todo aquele que precise de ajuda, esqueça esse tabu, esse preconceito quanto à busca de ajuda profissional. Procure também a ajuda do psicólogo, procure ajuda médica. Se você está passando por uma depressão, isso é uma doença que tem uma parte física que precisa ser tratada, e também precisa ser trabalhada do ponto de vista psicológico. Então, não há razão para ter esse preconceito. Para todas as doenças, nós procuramos ajuda. Agora, quando chega numa questão mental, há um tabu enorme, eu não sou louco, eu não sou isso, mas isso é uma doença que acontece, e acontece muito, acontece muito, muito, muito. Então, não há razão para esse preconceito. É uma doença como qualquer outra. Mesmo uma gripe, uma Covid, você vai procurar ajuda. Por que não procurar ajuda se você está sofrendo, se você está num estado de sofrimento? Então, procure ajuda. E se você encontrar alguém que esteja se isolando, se você encontrar alguém que não esteja mais cuidando da sua aparência, e você notou uma mudança nessa pessoa, ela está triste, ela está emitindo frases como "eu gostaria de sumir", se eu desaparecer seria bom para todo mundo, eu gostaria de ir para um lugar muito distante, sumir no mundo, Então, são expressões são situações que devem chamar a sua atenção, de que essa pessoa precisa de ajuda e você pode ajudar. Basta você se abrir o seu coração para essa pessoa na horizontal, com humildade, sem sair dando um conselho com ar de superioridade. É importantíssimo nessa questão da humildade nós estarmos lado a lado. Gerson, muito obrigada pela sua presença aqui conosco em nosso programa. Deus abençoe cada vez mais a sua caminhada, ao grupo Gavi, que faz toda a diferença realmente na vida de muitas, muitas pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim, viu? Eu é que agradeço pela oportunidade. Fiquem com Deus, te cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gerson, Gavi, muito obrigada mais uma vez pelo sim de vocês aqui para falarmos deste tema
tão importante, tão relevante, como a gente está dizendo aqui o tempo todo, que não é só setembro, né, gente? São todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, para que a gente possa realmente ter o nosso autocuidado, fazer a nossa autorreflexão e também, sendo assim, gente, a gente poder perceber quem está ao nosso redor. Vocês viram a importância de tudo que o Gerson trouxe aqui pra gente. Às vezes, não é só quem está em estado depressivo que você observa, né, que mudou o comportamento e que está muito triste. Pode ser também aquela pessoa que está sorrindo. Então, pode acontecer, de repente, de você ser pego de surpresa, de uma pessoa, né, que tentou o suicídio, que era aquela pessoa sorridente, aquela pessoa que trazia alegria para o grupo, né? Então, o que isso significa? Que a depressão também traz máscaras. A pessoa pode, sim, mascarar aquilo que ela está sentindo. Então, perceber o que a pessoa está falando, perceber como a pessoa está agindo, de repente alguma mudança, alguma fala dessa mesma pessoa que traz alegria para cada um de vocês. Então a gente tem que ter muito esse olhar cuidadoso em relação a nós e também em relação ao outro. Então se você tem esse olhar, se você conseguiu perceber algo diferente, o Gerson trouxe aqui muito claro pra gente, que a gente tem que ser somente humano ao lado do outro. Não vamos chegar com aquela superioridade, com que a gente que sabe tudo e a gente é que realmente, né, é o rei de tudo e vai poder fazer e acontecer. Chega com simplicidade, chega com o calor do seu coração. Chegue-se bem perto dessa pessoa para fazer o acolhimento com aquilo que vem do teu coração, com o amor, você sendo humano, você estender a mão ao outro. E você pode ter muitas surpresas, porque às vezes são pessoas que vocês nem imaginam, que passam por um momento tão delicado que é esse de sofrimento. Não é a coragem, gente, que faz com que a pessoa tente contra a sua própria vida. É a dor, é o sofrimento. A pessoa não quer morrer, a pessoa não quer tirar a sua vida, ela quer se livrar do sofrimento. Mas como o Gerson colocou aqui, às vezes ela está cometida por alguma outra situação perturbadora na sua psique e ela não consegue ver ajuda. Então, se nós estamos de cá e nós conseguimos estender essa mão ao outro, por que não? Né? Então, vamos dizer sim à vida, sim. Não esperar passar setembro e não se fala mais nisso. São todos os dias da nossa vida. É a mensagem que eu deixo aqui para cada um de vocês, que a gente possa sim ter esse olhar cuidadoso a nós e ao nosso próximo, ok? Eu quero fazer também para vocês um convite para que vocês possam nos acompanhar no YouTube. Você já curtiu, você já compartilhou, né, as nossas postagens que estão lá no YouTube? Rede Imaculada de Comunicação. Eu te convido então, curtir, comentar, compartilhar. Você achou bem relevante, bem importante a entrevista? Compartilha, manda para aquela pessoa que veio na tua cabeça aí, precisa ouvir. Compartilhe, isso vocês também estão nos ajudando a evangelizar. Se você clica no sininho lá das notificações, você vai receber tudo o que está acontecendo na programação da TV Imaculada que vai para o YouTube, ok? Quero deixar um abraço carinhoso para cada um de vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada!